Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje nós vamos entrar no nosso capítulo 3 da apostila, falando sobre o espaço agropecuário brasileiro. Então a gente vai falar de alguns aspectos do campo do Brasil, desde a sua história, como ele vem se desenvolvendo, as pessoas que habitam no campo, estrutura fundiária e a produção do campo, dos elementos do campo do Brasil. Beleza? Então, vem comigo. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu quero fazer é ler um trecho da carta do Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, a gente lê um trecho dela na aula, e ele era um escrivão que acompanhou Pedro Álvares Cabral na sua jornada de chegada ao Brasil e depois ele seguiu para a Índia. E na carta dele tem um trecho que diz o seguinte: De ponta a ponta é toda praia, muito chã e muito fremosa. Nela até agora não podemos saber se haja ouro nem prata. Também a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados como o do Entre Douro e Minho. Águas são muitas e infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Então, nesse trecho, o Pero Vaz de Caminha, ele chega no Brasil, ele faz uma breve descrição daquilo que ele viu, e ele observa a mata exuberante do Brasil, as florestas, a quantidade de rios que tem, a abundância em água doce, o clima, e ele observa o seguinte: olha, nessa terra aqui a gente não sabe se tem ouro ou prata nela, mas a gente pode ver que ela é uma terra muito boa para a gente plantar por conta dessa vegetação exuberante que tem, pela abundância de água. Então, a gente pode utilizar essa terra para a agricultura. Isso no Pedro Vaz de Caminha, lá em 1500. Então, a partir daí, a gente já pode ver qual que vai ser a postura de Portugal em relação ao Brasil, de qual forma que eles vão utilizar. Então, a primeira coisa que a gente lembra é o quê? Daqueles ciclos econômicos. Então, de 1500 a 1530 era o período do ciclo do pau-brasil. Então, os portugueses vinham aqui no Brasil, retiravam esse pau-brasil, que era para fazer tintura, não era para móveis, não era para embarcações, era para fazer tinturas, e levavam para Portugal. A partir de 1530, começa então a ocupação do território brasileiro, beleza? Então, em 1530, os portugueses passaram a ocupar essas terras aqui do Brasil. E como que era feito o acesso à terra? Bom, esse acesso era concedido através das capitanias hereditárias e das sesmarias. A gente já viu esse conteúdo aqui também quando a gente for falar das várias divisões que o Brasil já teve e da expansão do território brasileiro. Mas vamos lá. A terra pertencia a quem? Ao rei de Portugal. E o rei de Portugal, ele cedia essa terra para algum nobre, para qualquer pessoa que tivesse condições financeiras para vir para o Brasil, bancar o desenvolvimento dessa terra e explorar ela. Então a ideia é que portugueses saíssem de Portugal, viessem aqui para o Brasil e desenvolvessem essa terra. Entretanto, essas pessoas não eram donas da terra, elas tinham um uso. O dono dessa terra era o rei de Portugal. Isso aqui, pessoal, a gente já começa uma diferença bem grande entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo. Enquanto no Brasil as pessoas que vieram para cá eram portugueses que tinham intuito de desenvolver essa terra, ganhar dinheiro e levar esse dinheiro de volta para Portugal, nos Estados Unidos, não. As primeiras pessoas que chegaram lá nas 13 colônias americanas vieram fugindo de conflitos religiosos da Inglaterra. Então a ideia é: a gente vai fazer esse lugar para a gente morar. A gente não tem que fazer riquezas e enviar riquezas para a Inglaterra. Não. A gente vai fazer aqui a nossa sociedade e, se possível, formar um país. Então, aqui nós já temos uma diferença clara entre a colonização do Brasil, que nós chamamos de colonização de exploração, e a colonização nos Estados Unidos, uma colonização de povoamento. Beleza? Bom, por conta dessas características, o sistema que foi adotado no Brasil de produção é o sistema de plantation, é em inglês mesmo, plantation. E ela é baseada no quê? Primeiro, grande propriedade. Então, nesse sistema de plantation, quase não existe essas chácaras, os sítios pequenos, não. São enormes fazendas. Segundo, monocultura. Cultura, cultura de um único gênero alimentício. No caso do Brasil, eles cultivavam muito a
cana-de-açúcar. Só que se a gente olhar toda a história do Brasil, a gente vai ver primeiro o ciclo do açúcar, depois nós temos o ciclo do café aqui no sudeste e sul do país. Hoje nós podemos falar que estamos no ciclo do milho e da soja. Então, essas são algumas das características da produção agropecuária do Brasil, uma produção em grande propriedade e de uma monocultura, monocultura quase sempre de commodities, né, bens de matéria-prima. Esse sistema vai existir no sul dos Estados Unidos também, estados como Mississippi, Missouri, Louisiana, e lá a plantação era de algodão, beleza? Outras características, mão de obra escrava, e a gente vai encontrar isso lá nos Estados Unidos também, no sul dos Estados Unidos. E essa produção era voltada para o mercado externo, ou seja, eu estou produzindo aqui, mas o mercado que vai consumir não é o Brasil, é quem? É a Europa. Então, o Brasil produzia cana-de-açúcar, fabricava o açúcar, enviava para a Europa que era o mercado do açúcar brasileiro. Então, lembre-se, sistema de plantation, baseado na grande propriedade, monocultura, mão de obra escrava e a produção voltada para o mercado externo. Esses quatro elementos formam um sistema de plantation que foi adotado aqui no Brasil. Bom, então no Brasil, esse sistema, ele excluía o pequeno produtor. Por quê? Bom, o rei só concedia terras àquelas pessoas que tinham dinheiro para poder desenvolver essa terra. Então, eram nobres, eram algumas pessoas com dinheiro, com influência, e eventualmente até pessoas que tinham dinheiro, por exemplo, comerciantes, que tinham condições de desenvolver a terra, não ganhavam terras porque não tinha influência junto ao rei. Então, para uma pessoa que fosse pobre, ou mesmo que tivesse a vontade de desenvolver o Brasil, de vir para o Brasil e fazer dele a sua terra, não conseguia por conta desses laços com o rei de Portugal. E por que, que o rei só concedia essas terras para as pessoas de posse? Porque o investimento no Brasil era uma coisa extremamente cara. Primeiro, você precisava de terras que seriam concedidas pelo rei. Você precisa da mão de obra, que era realizada por escravos, e ter um escravo é caro. Você precisava ter todo um engenho de açúcar montado para poder fabricar o açúcar. Então, todos esses elementos aqui tornam o investimento no Brasil uma coisa muito cara. Por isso que essas posses eram cedidas a pessoas nobres e às pessoas que tinham alguma ligação com o rei. Ou seja, terra no Brasil não era para qualquer pessoa. Tá? Ah, professor, mas se alguém tivesse muito dinheiro, não tivesse essa influência e quisesse comprar terras no Brasil, poderia? Não, não poderia. Somente em 1850 que foi criada a primeira lei de terras no Brasil, como forma de regularizar as terras do Brasil. Então, só a partir daqui que a terra passou a não ser doação do rei, ou seja, a terra não pertence mais ao rei, até porque que o Brasil já era independente, mas as terras elas poderiam ser compradas, poderiam ser adquiridas. Ora, tinha pessoas aqui que estavam desde 1530, algumas famílias que estavam com o monopólio da terra. Isso aqui, pessoal, é presente até hoje, tá? Em alguns lugares, sobretudo no Nordeste, existem algumas famílias que têm muitas terras e eles falam que essas terras foram doadas da época das caravelas, dos primeiros portugueses que chegaram aqui. Tem um filme que eu acho que vocês já assistiram, que é O Alto da Compadecida, na hora que ele vai falar do Major Antônio Moraes, e ele fala, esse Moraes é de homens que vieram da caravela. Acontece muito no Nordeste brasileiro, de homens de posse, com extensos territórios, que tiveram suas terras doadas, ou seja, eles nunca compraram essas terras, eles ganharam do rei de Portugal, e essa terra foi ficando com a família 100, 200, 300, 400 anos. Bom, então só em 1580 as pessoas passaram a poder comprar terras aqui no Brasil. Bom, a terra não era um objeto barato, então eventualmente só pessoas que tinham dinheiro conseguiam comprar essa terra. E as pessoas mais pobres ainda tinham acesso à terra? Não, não tinha. A gente vai falar mais para frente de reforma agrária, que é basicamente redistribuir terras para as pessoas que não têm. Então, por exemplo, o MST é um movimento de trabalhadores sem terra que defendem a reforma agrária para receber um pedaço de terra. No Brasil, nós nunca tivemos isso.
Nos Estados Unidos, já que eu iniciei a aula fazendo esse paralelo, vamos continuar aqui. Assim que houve a abolição da escravidão, houve uma reforma agrária. Então, o Estado dos Estados Unidos, o presidente, ele destinou algumas terras, eram terras improdutivas, mas destinou essas terras aos antigos escravos. Então, o escravo, assim que foi liberto, ele tinha para onde ir. Ele tinha uma terra para falar que era sua e conseguir plantar. Aqui no Brasil não houve isso. Quando houve a abolição da escravidão, os escravos não tiveram para onde ir. Estava chegando uma mão de obra importada, vindo em muitos casos da Itália. Então essa mão de obra começou a trabalhar nas fazendas e fazer os trabalhos que eram feitos pelos escravos. Os escravos ficaram sem trabalho e sem direito à terra. Não só os escravos, pessoal. Quem não tivesse dinheiro não conseguia ter acesso à terra aqui no Brasil. Bom, então a gente pode perceber que o acesso à terra no Brasil sempre foi muito restrito. As terras, ela sempre foi mal distribuída, mesmo entre aqueles que tinham dinheiro, por exemplo, lá em 1600. Se o cara poderia ter dinheiro, eu não tenho influência com o rei, eu não vou ter terra. Então eu não sou um nobre, eu não tenho contatos com a coroa, eu não vou ter terras. Então as pessoas mais pobres eram mais difíceis ainda, porque mesmo com a lei de terras, elas não conseguiram adquirir terras aqui no Brasil. Bom, uma das características, então, que nós temos aqui do Brasil é, primeiro, essa grande propriedade, então, da monocultura, do sistema de plantation voltado ao mercado exterior, que antigamente era utilizada a mão de obra escrava, mas hoje nós não temos mais escravos, nós temos o quê? Maquinários. Então não utiliza trabalho escravo, mas utiliza colheitadeira, utiliza aqueles implementos de agricultura, essas colheitadeiras, esses tratores imensos e caríssimos, que um trabalhador, que um pequeno produtor não vai conseguir ter acesso, e a pequena propriedade, que são alguns pequenos sítios, algumas pequenas fazendas. E a produção na pequena propriedade é o que? É voltada para fruta, verdura, hortaliça, arroz, feijão. Então, se a gente pensar, quem que alimenta o Brasil? É a grande propriedade, é a fazenda gigante ou é o pequeno produtor? É o pequeno produtor. Até pouco tempo atrás a gente não conseguia ver isso, mas hoje, quando você vai no mercado, sobretudo nas frutas e verduras, aparece a origem daquilo que você está comprando. Então, às vezes está lá junto na gôndola, junto com o preço. Olha, foi fabricado em Sarandi, em Maringá, em Mandaguari. Foi fabricado não, né? Foi produzido, foi plantado na região próxima. E aí que a gente vê o que a gente está comendo. É a produção de quem? Dessa pequena propriedade. Beleza? Bom, uma maneira que o Estado encontrou para tentar facilitar o acesso à terra ou, sobretudo, melhorar a vida desse homem do campo foi através do Estatuto do Trabalhador Rural, que ocorreu em 1963. Então, a ideia desse estatuto é dar algumas garantias para o trabalhador rural, como, por exemplo, salário. Muitas pessoas, pessoal, trabalhavam com sistemas de parceria ou outros sistemas que não envolvem salário. Eu imagino uma pessoa trabalhar sem ter direito ao salário. Então, por exemplo, você pode trabalhar na minha terra, em compensação eu te dou um lugar para morar. Você tem a casa aqui. Então você não vai ganhar mais nada, só tem a sua moradia. E a pessoa ficava trabalhando nisso. Ou o que acontecia muito no Brasil, que era uma espécie de, nós chamamos de trabalho análogo à escravidão, porque é muito parecido. É alguém que fala, olha, você tem uma casa aqui e tem uma venda, a venda é do próprio dono da fazenda, e lá nessa venda você vai comprar o arroz, o feijão, a carne, o sal, o açúcar. Entretanto, esse cara coloca o valor que ele quer, porque não tem outro mercado, não tem concorrente. Então essa pessoa que está trabalhando na terra tem que usar a casa fornecida pelo esse empregador, tem que comprar na venda desse empregador e ele acaba gerando uma dívida que ele nunca consegue pagar. E ele vai trabalhando, 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 sem nunca conseguir sair de lá. Então, com o Estatuto da Terra, e isso ocorre até hoje, tá? 2020, isso ainda ocorre. Mas o Estatuto da Terra, lá em 1963, já previa salário, previa 13º,
previa também a aposentadoria. Então, vocês estão assistindo às aulas de educação financeira, a gente está falando de INSS, de aposentadoria. Aposentadoria rural é outra coisa, tá? Então, esquece aquilo lá. O trabalhador rural tem outros meios de se aposentar. Então, ele tem que comprovar que trabalhou no campo, o que é muito difícil, porque ninguém tinha documento, ninguém tinha carteira assinada. Então, é um outro processo de aposentadoria, que ele está acabando porque a gente tem poucos trabalhadores rurais no Brasil hoje, beleza? Bom, e a partir da década de 30, né, 1930, o Brasil ele passou por algumas transformações. Então, a gente teve o governo do Getúlio Vargas, a ideia de industrializar o Brasil e não mais apenas viver da agricultura. O que acontece? De 1930 até 1960, a gente tem esse movimento de aumento das cidades, mecanização do campo, ou seja, a chegada de maquinários agrícolas e a não necessidade de mãos humanas para fazer os trabalhos. Então, primeiro acontece em São Paulo, depois vai acontecer aqui no Paraná, em Minas Gerais. E nós chamamos esse fenômeno de êxodo rural, ou seja, quando as pessoas saem do campo e vão para a cidade, porque o campo não necessita dessas pessoas mais. Agora, quase todo o trabalho é realizado por máquinas, por tratores. Então, essas pessoas elas saem do campo e vão tentar uma vida melhor nas cidades. Né? Bom, pessoal, é isso que eu tenho para hoje. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Um abraço e até mais.